Gente, vamos aqui para mais um Café com Psicologia. Na verdade, esse é o último episódio da temporada para falar sobre raiva. Como é que acontece o manejo clínico da raiva? Esse, sem sombra de dúvidas, de todas as votações que a gente fez, foi o tema mais votado. A raiva, inclusive, superou a quantidade de votos de ansiedade. Olha que coisa, né? Como é, então, difícil, como é também sintomático para nós, profissionais de psicologia, manejar a raiva. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso e vamos pensar o manejo para além dos protocolos. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Vanessa, sou psicóloga, estou falando com vocês daqui de Portugal. Minha formação foi toda no Brasil e todos os diplomas reconhecidos aqui também, inclusive com a certificação Europsique, ou seja, é um reconhecimento de todas as competências em psicologia na Europa. E é um prazer imenso estar aqui com você hoje para a gente poder pensar manejo clínico da raiva. Então, separa teu café, separa papel, caneta, porque a gente vai trabalhar muito aprofundadamente como é que a gente maneja a raiva. Intenso, né? A gente tem aqui meia horinha de café, mas com uma intensidade e profundidade invejáveis. Então, muito bom dia, Lila. Bom dia a todo mundo que está chegando por aqui. É o momento também de partilhar essa live, porque ela só vai ficar salva até domingo e vai sair do ar. Então, quem assistir ao vivo, faz pergunta, entra no debate, aproveita, desfruta esse momento de tanto conhecimento. Então, Gardênia, linda, bom dia. Vamos pensar comigo. Primeiro ponto aqui. Bom dia, Alcione, bom dia, Elaine. Primeiro ponto aqui. Beleza? Raiva não é diagnóstico. Raiva não é diagnóstico. Olha, a Daniela tá dizendo aqui, bom dia do sul de Minas. Ai, que coisa boa. Gente, se vocês puderem colocar de onde vocês estão falando, também é bacana que eu fico aqui tendo noção, não é, de quais regiões do Brasil ou de Portugal vocês estão conectadas. Então, repita comigo. Raiva não é diagnóstico. Se você quer aprender um pouco mais sobre manifestações clínicas, né? Manifestações desadaptativas da raiva, aí tá beleza. Ou seja, o que a gente está falando é de manifestação clínica que pode ser disfuncional. Então, a partir da aula de hoje, tô vendo gente de Pernambuco, gente do Paraná, gente do Ceará, gente de Minas. Ai, que lindo! Teresina, Piauí. Perfeito. Então, o Brasil inteiro conectado aqui para anotar isso que eu vou falar, não é? Quem aqui não assistiu Divertidamente, não é? Essa animação que é tão bacana e que parte exatamente dessa metáfora das 5 emoções básicas que nós temos e que muitas vezes direcionam a nossa colocação no mundo. Pensa comigo. A raiva, assim como as outras emoções até que aparecem lá no desenho, né? A alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva, elas são emoções que todos nós temos. Por isso, são emoções inatas. Então, ninguém vai sair daqui dando juízo de valor para as nossas emoções, para dizer que a alegria é um afeto positivo e a tristeza é um afeto negativo. Não existe esse tipo de colocação. Não existe dizer que a raiva é desadaptativa, a tristeza é adaptativa. O que a gente vai ter é manifestações, expressões dessas emoções que são desadaptativas, disfuncionais, que trazem algum tipo de prejuízo para o paciente ou inclusive para as pessoas que convivem com ele, certo? Ninguém, vou repetir aqui, viu? Ninguém depois do dia de hoje vai sair dizendo que existe emoção positiva e emoção negativa, emoção funcional e emoção disfuncional. Todo mundo tem.
Então, quando a gente vai perceber a raiva ela é compreendida dentro de um espectro. Então, primeira desmistificação aqui que acontece com muitos profissionais. Raiva não é sinônimo de violência, não é sinônimo de agressão. Então, uma pessoa que sente raiva, ela pode ser entendida dentro desse espectro aqui. Imagina uma linha imaginária indo, né, de um sentimento menos intenso até um sentimento mais intenso, que desencadeia também expressões comportamentais disfuncionais. Ou seja, a raiva ela pode estar em um polo mais leve ou ela pode ir no mais extremo com a fúria. É na fúria, já viram aquele outro filme, Um Dia de Fúria, né? É na fúria que a pessoa muitas vezes tem essas grandes explosões de raiva em que ela machuca o outro, né? Há inclusive cenas de abuso físico, ofende, né? Então a raiva ela é entendida nesse espectro. Aqui a gente está falando, não é, neste sentido. Raiva não é diagnóstico. Raiva, portanto, é uma emoção básica, uma emoção inata que todos nós temos e que pode ter uma expressão disfuncional, ok? E ainda assim a gente pode entender, para caber aqui no nosso vocabulário, na nossa gramática no café de psicologia, é que a raiva ela pode ser entendida em 2 subtipos. Tá todo mundo anotando, né? Porque eu tô empolgado. O tema de hoje é fabuloso, é encantador e todo mundo aqui deveria saber manejar a raiva na clínica e, inclusive, deveria ter autoconhecimento o suficiente para conseguir se autorregular, né? Então, a raiva ela é entendida em 2 subtipos. A raiva estado, ou seja, quando a gente... vamos dar um exemplo bem bobinho, né? A gente tá andando, tá caminhando aqui e tal, sei lá, na rua, no trem, e de repente alguém vai e pisa no nosso dedinho. Que raiva, não é? Eventualmente sai até algum palavrão que a pessoa lá no outro vagão do trem escuta. Do outro lado do ônibus escuta o grito que foi dado. Um grito gutural, raiva. Essa é uma raiva estado, não é? Diante de uma situação, aquela raiva, aquela emoção, ela é ativada e ela é expressa. O segundo subtipo é a raiva traço. E é especialmente sobre este segundo subtipo que a gente vai ter o café de hoje. A raiva traço de personalidade, né? Traço no sentido do funcionamento, ou seja, tem a ver com aquela pessoa que tem um temperamento mais propenso a interpretar as situações e sentir de maneira mais intensa a raiva. Então, aqui a gente vai falar especialmente das pessoas que parecem ter a raiva como um certo padrão de reação emocional. Tudo é muito a ferro e fogo, tudo é muito forte, tudo precisa de uma reação muito forte. Vamos entender como é que isso funciona para aprender exatamente como intervir, né? Por quê? O que a gente vai perceber melhor é que a raiva ela tem um ciclo de manutenção. É isso que faz com que a raiva continue acontecendo de uma maneira muito intensa e eventualmente com uma expressão, ninguém vai falar que raiva é disfuncional, com uma expressão disfuncional. Vamos lá. Para que o sentimento, né, a emoção da raiva fique ativada em nós, inicialmente a gente vai perceber uma situação ou de uma maneira injusta, a gente percebe uma situação injusta, alguém que nos provocou, alguém que nos ofendeu, que nos roubou, que nos tirou alguma coisa, ou a gente percebe uma situação injusta com outra pessoa, não é? Alguém que sofreu um assalto e a gente fica lá morrendo de raiva do assaltante, alguém que passou por uma determinada situação que aos nossos olhos foi uma situação de injustiça. Um outro gatilho geral é quando nós sentimos raiva porque percebemos que alguma regra interna nossa foi quebrada. Isso aqui é babado, né? O que isso quer dizer? Uma regra nossa foi quebrada. Não necessariamente aconteceu um grande prejuízo
Ou a pessoa teve uma ofensa, se machucou, mas ela percebeu uma regra quebrada. E aquilo coloca em risco a organização interna dela, portanto, uma expressão emocional raivosa, irritada, zangada. Exemplo, uma pessoa que tende a arrumar, não é? Sei lá, o prato de comida de uma determinada forma, né? O arroz está aqui, né? O feijão está aqui e a carne e a salada estão aqui. Imagina que ela sempre arruma isso metodicamente. Tem uma regra interna que para ela, assim, a comida fica mais atrativa, mais palatável. E alguém, quando vai entregar este prato de comida, entrega assim, num redemoinho. Não pode, isso é um absurdo. Veja, não houve um grande prejuízo para ela. A comida tá lá, ela pode se alimentar na mesma, não tem a ver com o sabor da comida ou não, mas essa regra de organização foi quebrada e, portanto, a pessoa também apresenta essa vivência, né, desconfortável que é a raiva. Então, se a gente fosse dar aqui algum tipo de adjetivo para as emoções, a gente pode perceber que existem emoções que são mais confortáveis de serem experienciadas, como a alegria, por exemplo. E existem emoções que são mais desconfortáveis de serem experienciadas, como é o caso da raiva, né? É difícil sentir raiva. Não só para a pessoa que está sentindo, mas muitas vezes para aquela outra pessoa que está lá testemunhando ou inclusive recebendo a carga raivosa da outra. Então, o ciclo de manutenção, ele começa a partir desta situação que é percebida como injusta ou ainda como uma quebra de regras internas do sujeito. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então a gente tem uma situação que é percebida mais ou menos nesses dois pontos. Depois, o que acontece? Se essa raiva ela atinge, não é, esse extremo do espectro de uma maneira muito rápida, né? A raiva que se transforma em fúria, né? E a pessoa grita e quebra as coisas e essa, né, essa expressão desproporcional e muito intensa, o que a gente vai perceber é que este comportamento em que eventualmente se grita, ofende, bate, pode ter um desfecho da situação que inicialmente parece atender aquilo que era demandado no início. Exemplo. Se um pai ou uma mãe manda o filho tomar banho e o menino diz, não vou, não vou. E aquela situação ali de conflito é entendida pelo adulto como algo desrespeitoso, como falta de autoridade, e ele atinge rapidamente o nível da raiva para a fúria, já conseguem imaginar como é o comportamento desse ser humano com a criança, não é? Então, é provável que esse adulto que descompensou rapidamente da raiva para a fúria, grite com a criança, ameace a criança, eventualmente até bata na criança. Não é? E obviamente que um adulto grande, forte, que faz esse tipo de comportamento para uma criança pequena, a criança pequena dificilmente vence nesse jogo, né? Ela então vai, nem que seja à força, pro tal do banho. Então, curiosamente, no ciclo de manutenção da raiva, a situação que foi percebida como injusta, como eu estou dando esse exemplo agora, ela acaba tendo um comportamento explosivo, um comportamento de fúria, cujo desfecho eventualmente faz com que o outro se submeta, o outro se subjugue e a criança vai tomar banho. Qual é o problema disso? É o pensamento reforçador da coisa. Porque depois disso vem um pensamento do gênero, tá vendo? Agora ele me ouviu. Agora eu consegui colocar a minha autoridade. Portanto, é quase como se esse ciclo de manutenção, não é? A situação gatilho que é interpretada tem um pensamento aí voltado para injustiça ou quebra de determinadas regras, desembocam num comportamento de explosão
da explosão, o desfecho, eventualmente, aqui a outra pessoa se subjuga e daí vem um pensamento reforçador. Agora, isso aconteceu e eu realmente consegui impor a minha autoridade. Estou dando um exemplo que é como o dia a dia de muitas famílias por aí, cujos adultos acabam descompensando na raiva. Mas vou dar um outro exemplo agora, mais para cada ordem dos relacionamentos íntimos. Imagina que uma paciente descobriu que foi traída no relacionamento. Então, olha, a situação que é percebida de uma maneira injusta, uma quebra de padrões ao mesmo tempo, não é? E ela fica com muita raiva disso e começa a ter uma postura mais complicada em relação a isso, uma expressão em nível de comportamento mais raivoso, que ela fica mais áspera com as pessoas, ou seja, ela acaba tendo uma manutenção desse ciclo, não é? Ou até continua com esse companheiro aí que traiu, mas se colocando mais chata, mais grosseira. Por quê? O desfecho muitas vezes é que a outra pessoa se subjuga, ou que pelo menos as pessoas que continuam em convivência acabam sendo aquelas subjugadas. Porque qual é o pensamento reforçador? Isso aconteceu comigo, mas nunca mais vai se repetir. Porque eu agora vou colocar a minha autoridade. Eu vou me impor. Eu sou em primeiro lugar. Obviamente que esses pensamentos, até determinada medida, se é que dá para dizer assim, são pensamentos funcionais. Porque a raiva tem um valor adaptativo de proteção, de defesa. Entretanto, a expressão da raiva acaba sendo disfuncional. E aí, chegando no manejo clínico da coisa, percebam que é intenso, né? O que eu tô falando aqui, eu já recebi no direct que tem gente que fez pós e não aprendeu nem metade do que a gente vê aqui em meia hora no café. Ou na água, né? Então, o ciclo de manutenção da raiva faz com que ela se perpetue, especialmente quando a gente fala da raiva traço e não só da raiva estado. E é aqui que a gente tem um problema em nível da TCC, pelo menos no início do tratamento. Acompanha a lógica comigo, porque boa parte, né, do protocolo que a gente tem para tratamento, né, de expressão disfuncional da raiva, tratamento da raiva, vou encurtar aqui para a gente conversar, é que é como se a gente fosse, no âmbito da TCC, e por isso que eu quero falar mais da TE hoje, porque a TE é especialmente importante nesse sentido, é que na TCC, através do RPD, do registro de pensamento disfuncional, a gente vai ter um trabalho especialmente voltado para as distorções cognitivas, de como é que a pessoa percebe aquela situação como injusta ou como quebra de regras internas e que, portanto, ao modificar o pensamento, a ideia é que a emoção e o comportamento associados, eles também sejam influenciados. O ponto aqui é pacientes graves, pacientes que têm transtornos de personalidade, por exemplo, personalidade borderline, que tem, não é, explosões de raiva como uma característica importante, significativa, inclusive como critério diagnóstico. RPD não é suficiente, não. Porque imagina que há, inclusive, alguns livros que indicam assim, que é como se a gente fosse descolar o comportamento da emoção. Onde já se viu? Descolar o comportamento da emoção. Nem se a gente fosse viajar lá para o Mágico de Oz, é o Homem de Ferro, né? Lá, o Homem Robô. Não dá, né, gente? O que acontece na maior parte das vezes é: olha, eu sei que eu não deveria ter falado assim, eu sei que eu não deveria ter feito tal coisa, mas na hora, poxa, Vanessa, meu sangue ferveu e eu, quando dei por mim, já fiz. E aí eu já fiz. Tá fazendo sentido para vocês? Porque é claro que o primeiro ponto é psicoeducar.
é oferecer eventualmente explicações como essas que eu falei. O que é a raiva? Quais são os subtipos? Como é o ciclo de manutenção da raiva? Como a raiva ela é um espectro que vai num extremo a fúria, como a raiva ela é uma emoção adaptativa, né? Tem uma função de proteção. Entretanto, a expressão da raiva pode ser disfuncional. É importante, isso todo mundo precisa saber. Inclusive, deveria saber no colégio. Eu trouxe aqui até para mostrar para vocês. Olha que coisa linda. Minha filha está na pré-escola, certo? E esse aqui foi um termômetro das emoções que ela já tem. Então, veja, é um prendedor de roupa com o nomezinho dela aqui, ela que escreveu Helena. E todos os dias ela é encorajada a avaliar o seu próprio estado de humor. Olha, o primeiro aqui é com raiva. Vê que lindo. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, o ideal era que a gente tivesse, aí ela vai e marca como é que ela tá, né? Se ela tá com raiva, se ela tá feliz, triste, preocupada, calma ou com medo, né? E ela vai e marca. Geralmente a Helena marca aqui no azulzinho. Tô calma, embora ela seja bem agitada. Primeiro passo é psicoeducação. Se você tá atendendo criança, adolescente, o termômetro da emoção, assim, coloridinho, pode ser bem bacana. Ele é muito bem-vindo, inclusive. Alguns adultos até gostam dessa ideia aqui, né? De olhar um pouco mais e poder responder. Um aspecto mais lúdico, mais simples e bacana. Agora, além do termômetro das emoções, que deveria, inclusive, estar como um conteúdo dentro dos currículos das escolas e das pré-escolas, né? Achei isso fantástico. A gente também precisa perceber um pouco mais além disso. Muito além disso. Então, como é que a terapia do esquema ela vai trabalhar em relação a essa expressão disfuncional da raiva? Assim como eu falei no início, né? Feito lá o filme da Disney, o Divertidamente, a gente tem emoções que são inatas, que elas vêm mesmo, né? Aí meio que previstas no nosso DNA. Todo mundo aqui nasceu, é inato, todo mundo aqui nasceu, é ser humano, é universal, vai sentir raiva em algum momento da vida. Ok? Então, a raiva, ela é uma emoção inata. E é nesse sentido que a terapia do esquema, ela coloca, então, o nome dessa apresentação emocional inata como um modo infantil, porque crianças muito pequenas já apresentam esse tipo de emoção. E é tão interessante porque a expressão de raiva todo mundo consegue ler independentemente da cultura. Então, uma pessoa que tá assim, que fala nesse tom de voz, já toca o outro de maneira diferente. A gente já consegue perceber e identificar a irritação da coisa pela mímica facial, pelo tom de voz, pela postura do corpo. Beleza? Então a gente vai chamar a raiva de um modo infantil, porque é inato e todas as crianças tendem a apresentar a raiva, inclusive, de uma maneira mais evidente, transparente, se joga no chão, grita, né? Faz birra. E como é que a gente maneja isso na clínica? Como é que a gente maneja? Sabe qual é a grande polêmica no manejo clínico da raiva? É que, por mais que eu tenha falado tudo isso, e todo mundo aqui mandou coração, mandou foguinho, uau, que conteúdo, né? De alguma maneira, a gente tem aqui um discurso politicamente correto de que a raiva é isso, né? Uma emoção que tem uma função adaptativa. Mas na hora H, na clínica ou na vida, que alguém expressa raiva, nós também temos uma ativação que é de defesa, né? Alguém que grita com você, a tendência é falar, ei, que isso? Tá falando com quem? Que também é adaptativo em nível de uma defesa. Mas o ponto é que, quando a gente está na clínica, a nossa postura, as nossas intervenções não podem ser falas de lugar comum. Tenho falado isso em todos os nossos cafés, né? A intervenção não é uma fala de lugar comum. Se o paciente grita comigo, eu não vou gritar de volta. Eu não vou me trocar com o paciente. Nem vou estimular que ele seja violento, não vou estimular a fúria. Mas a primeira coisa que é importante que eu faça é
validar a raiva. Validar a raiva não é reforçar. Validar a raiva não é concordar com a maneira pela qual ela foi expressa. Validar é oferecer compreensão. Vou dar um exemplo. Um paciente que eventualmente fica irritado, fica chateado porque o terapeuta atrasou aí alguns minutos. Atrasou, né? Era para ser atendido às 10h10 e foi atendido aí às 10h05. Veja, esse tipo de colocação precisa de uma intervenção que é do tipo: e o que foi que lhe deixou irritado, chateado? Tô te vendo assim numa postura mais desconfortável. Veja, quando você investiga com essa curiosidade autêntica, o paciente pode dizer: olha, eu nem queria falar sobre isso, mas na verdade eu tô muito chateado porque você tem se atrasado alguns minutos. Você investiga se há outros motivos. E o que mais? Tem mais alguma coisa que tem te deixado irritado, com raiva, né? Você investiga. Porque depois que você investiga, se você valida, né? Olha, vou dar o exemplo aqui, né, dos meus nomes de pacientes fictícios. João, eu entendo que você tenha ficado chateado porque eu me atrasei. E eu peço desculpas por isso. É minha responsabilidade ter uma agenda realista, que dê conta, não é, dos horários. Peço desculpas por isso. Mas eu também preciso, como terapeuta, perceber melhor essa situação e te perguntar: como é que você percebe a tua reação quando sente raiva? De ficar assim, mais fechado, sem falar. Como é que seria para você se você pudesse, inclusive, ativar um pouco mais do teu modo saudável, maduro, teu modo adulto saudável em relação à raiva? Então, a gente valida e a gente pode fazer o contraponto. A questão é que, na terapia do esquema, a gente permite que o paciente valide e que ele ventile a raiva, que ele possa expressar a raiva, que ele possa colocar para fora mesmo, é meio um desabafo. Obviamente que, se o paciente escalona, não é comum, né? Muitas vezes quando a gente faz aí uma boa balança entre validação e confronto empático, o paciente não escalona. Mas imaginando aí um caso extremo em que ele escalona e eu estou com muita raiva, eu não consigo, você pode convidar o paciente a, olha, então vamos fazer o seguinte: eu tô vendo que realmente isso tá mexendo demais com você. Vou pedir que você possa dar uma caminhada, respirar um pouquinho, toma um café, depois você vem. Você dá aqui um time out pro paciente, deixa ele ventilar um pouco mais essa raiva e depois ele volta mais inteiro. Porque aí a gente vai ter um trabalho para investigar se há outros sentimentos aí. Geralmente esse modo raiva, ele é ativado, mas ele tem por baixo vulnerabilidade. Medo de rejeição, abandono, porque a pessoa se sente humilhada, abusada, né? Então, muitas vezes, por baixo da raiva, a gente tem necessidades emocionais não atendidas. Uma pessoa que tende a responder frequentemente com raiva é também uma pessoa que passou por uma frustração crônica. Frustração das próprias necessidades. Não é atendida e raiva, né? Então, valida, ventila a raiva, investiga se há outros sentimentos por trás. E aí a gente vai também ter uma postura de moderar um modo punitivo. A raiva muitas vezes ela aumenta porque ela tem a fusão, ela aparece junto com um outro modo, que é aquela voz do crítico interno dizendo assim: tá vendo? Essa pessoa fez isso com você, ela vai te detonar, você é mesmo uma idiota, você tem que se posicionar. Ou seja, essas vozes críticas que também aparecem aqui alimentando, fomentando o modo raiva. A gente precisa moderar essas partes. Do mesmo modo, alguns pacientes passam por situações de abuso, situações de injustiça e não conseguem expressar raiva, né? Essas, pelo contrário, muitas vezes foram cerceadas quando crianças na expressão da raiva e precisam até de algum encorajamento para expressar a sua raiva, assim como os outros sentimentos, outras emoções, porque ela sofre de inibição emocional. Então, o último passo, veja que eu tô dando aqui o passo a passo para vocês, viu? Informação de ouro, over delivery, que chama, não é?
Imagina o que vai ter na imersão na segunda-feira às 8h20, quando a gente tiver aulas completas em terapia do esquema. Tá lindo, viu? Fica aqui o convite, se você não fez ainda a inscrição gratuita, vai no link da bio, coloca, ou pode até me chamar no privado, que eu respondo para você com o link da inscrição, porque tá incrível. Então, é importante mesmo que faça a inscrição e entre no Clube VIP, porque as aulas vão acontecer pelo YouTube só para quem ganhar o link da aula. Beleza? Tá combinado? Ninguém vai dizer aqui que eu não avisei, vai ficar de fora, perdeu a aula, aquela coisa toda, né? Tá. O último passo, aí sim, a gente tem uma grande contribuição, inclusive, de técnicas comportamentais, com treino de habilidades sociais, treinos que são de assertividade, ou que de uma maneira mais a fundo a gente pode até fazer técnicas de cadeiras, né? A técnica da cadeira vazia, por exemplo, um diálogo externo em que o paciente ele pode, via dramatização, inclusive, né, aprender a expressar-se de maneira diferente, a expressar-se de maneira mais funcional. Então, esse é o passo a passo da terapia do esquema para o tratamento da expressão disfuncional da raiva. A gente, obviamente, né, quando a raiva aparece na clínica, a gente valida a raiva, a gente facilita a ventilação da raiva, a gente vai explorar se há outras emoções ou, inclusive, outras necessidades emocionais subjacentes, como, por exemplo, o modo vulnerabilidade, né? Abandono, rejeição, o que está ali como necessidade, né? Que não foi atendida. A gente vai ter aqui uma moderação dos modos críticos. Se a pessoa estiver no outro oposto, ela não consegue expressar a raiva, a gente vai facilitar que ela expresse a raiva de maneira mais funcional, mais saudável. E, por fim, a gente também tem técnicas comportamentais, especialmente voltadas para o treino de habilidades sociais, em que a pessoa consegue expressar de uma maneira mais, não só assertiva, não é? Mas mais funcional, mais saudável. Porque expressar as suas emoções é fundamental para qualquer vínculo saudável. Todo mundo, olhando aqui no meu olho, todo mundo tem o direito de expressar a sua raiva. Não confundir raiva com violência, com fúria, com agressividade. Se isso estiver claro para você, e precisa estar claro para você poder intervir com segurança, intervir de uma maneira tranquila frente à raiva. A maneira como você responde à raiva da outra pessoa é fundamental para o vínculo, para que o confronto empático seja de fato entendido na intenção construtiva que ele tem e não como mais uma crítica, como mais um elemento, mais um gatilho fomentador de raiva. Que aula foi essa, hein? Hoje a gente fechou a nossa temporada de cafés com chave de ouro e eu já tô fechando essa temporada com o coração apertado. Tô já pensando num projeto de como é que a gente continua se encontrando assim. O que vocês acham? Eu ia gostar da gente se encontrar mais. Estou gostando desses encontros assim. Não sei se vai dar para continuar de manhã, mas eu tô pensando. Enquanto isso, se liga lá no link da bio, faz a sua inscrição na imersão que começa segunda-feira, dia 15, às 8h20 da noite, no fuso de Brasília. Ok? Então, beijinho para vocês e a gente vai conversando e se encontra na segunda-feira às 8h20. Tchau, tchau, gente. Um beijinho bem grande para todo mundo.